Que a paz, a luz e o amor do Mestre Jesus esteja e seja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Do projeto Fonte Viva, eu sou o Naldo Bezerra, dando continuidade. Lição 54. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está em Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado de sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de todas as infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e do coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constitui dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Buscamos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Que assim seja. Graças a Deus. Esta carta de Paulo, procuremos com zelo. E a doutrina espírita, o que ela traz para nós? A reflexão, primeiro, para nos tornarmos espírita e aproveitar desse manjar. Termos direito a essa herança divina que as bênçãos ou os bens celestiais que o Pai nos oferta. Busquemos com zelo, assim, esta leitura. Mas como nos qualificarmos para essa busca? Isso é muito interessante, esta reflexão. Nós sabemos que a busca, primeiro, uma consciência despertada em nós. Segundo, esta consciência despertando, nós teremos capacidade de ver o que nos compete a fazer. Quem é o nosso modelo e guia?
Quem deve ser a nossa regra de conduta? É o Mestre. O Mestre Jesus que temos como modelo e guia. Essa busca incessante desse autoaperfeiçoamento para nos burilarmos que nem a pedra. Não tem outro caminho a não ser ele. E o Espiritismo nos traz: espírita, disciplinai-vos, instruí-vos. Essas são as regras que começam ao andar de uma nova marcha, de uma nova caminhada. Que só assim, instruindo-vos e com essas instruções, abriremos amplamente a nossa visão. E com essa visão aberta, nós teremos conhecimento. Com esse conhecimento, vêm as responsabilidades com a disciplina. Fazermos os que nos compete. Fazer o que nos compete com amor, com dedicação e com bastante prioridade. E assim, nós vamos começando a descortinar novas responsabilidades. Porque nós precisamos entender que quem procura o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. E isso vai trazer para nós a busca incessante. Não só para amontoar, deixar amontoado um monte de conhecimentos. Se nós não trouxermos para os nossos pensamentos, palavras e ações o que acontece com a água parada, saudável? Se ela não é usada, vai se contaminando, se torna morada de vermes, que a consome e daqui a pouco está totalmente inutilizável para o consumo. E assim somos nós com esse aprendizado, com essas instruções que vamos aprendendo. Se não colocarmos em prática no nosso dia a dia, nos conscientizando que essa é uma oportunidade e que ela não deve passar despercebida, que ela tem que ser aproveitada. Como sabemos, segundo os relatos de André Luiz em alguns livros, que a maior decepção ou uma das maiores angústias ou dor no mundo espiritual, quando chegamos à nossa morada definitiva, é o tempo perdido, que não aproveitamos, que deixamos passar as oportunidades com coisas vãs, que não trouxeram nada de bom para o nosso eu, que não nos aprimorou. O tempo passou e fomos convidados a retornar e ver que trabalho foi feito. O que construímos a mais antes da partida? De volta, estamos no mesmo, sendo os mesmos. Fala-nos que é um dos maiores arrependimentos. E aí, com tudo isso, nós já nos instruímos, vem a disciplina. Porque sem disciplina não tem como evoluir. Porque a disciplina
ela traça métodos, traça caminhos para que a gente possa colocar em prática ou vivenciar tudo isso que estamos ouvindo no Evangelho. Como disse Pedro em uma das orações, pedindo ao Mestre: socorre-me. Eu não sei o que fazer, pois estava diante da casa do caminho com tantas provações, com tantos desafios, e não sabia o que fazer. E ali em lágrimas, em oração, porque esse burilamento ele exige isso de nós. Como diz Abigail no livro Paulo Estevam, enquanto houver uma gota de enganos mudando em nós, é sinal que o Cristo não habitou totalmente em nós. É sinal que ainda estamos deixando-nos elevar por fascinações, por ilusões que nos condensam e nos enclausura no nosso eu de tantos séculos. Precisamos abrir espaço em nós para que o Cristo habite em nossos pensamentos, quando surge a oportunidade de sabermos, através do conhecimento, que aqueles pensamentos não são nossos, que estamos servindo de casa não bem. Quando esses pensamentos ainda habitam a maledicência, não de vez em quando, que já é um sintoma que estamos melhorando, mas quase sempre ou sempre. Quando nos deixamos nos ferirmos por alguém que só sabe ferir, que só sabe machucar, e nós aceitamos esse presente e nos ferimos. É responsabilidade dele ou nossa? Que conhecendo o Espiritismo, conhecendo as leituras edificantes, para ser mais um alicerce na conclusão do Evangelho, aí deixamos-nos ferir. Ou ferimos o nosso orgulho. Esse orgulho que está tão enraizado, que nos consumiu tanto tempo. Isso me faz lembrar uma história que agora não me vem na lembrança o nome. Mas que importa? O que importa é o conteúdo, é a reflexão. Se eu não me engano, foi Barçanufo, que nas suas orações, fez as suas orações ao deitar, e ali ele se sente envolvido numa energia de paz, de equilíbrio. E aí ele sente se desprender do corpo, o seu espírito, e se elevar a casas mais elevadas de energia e de amor. Quando de repente ele se dá em frente a um Campos Elíseos, onde ele chega e pousa. Naquele Campos Elíseos de flores, de energias salutares, de perfumes que inebriava o seu espírito. E aí, ele vê alguém ao fundo sentado, bem distante. Ele vai ao encontro. E quanto mais ele se aproxima, ele sente que aquelas energias cada vez mais deixam uma admiração ao olhar aquela figura sentada. E vai se aproximando, e quanto mais se aproxima, ele vai como se fosse se apequenando, ficando cada vez mais pequeno. E aí já está uma certa distância que dá para reconhecer. Lembra alguém que chora. E aí, para sua grande surpresa, ele percebe que é o Mestre que chora.
E é diante do Mestre, daquela figura majestosa. Ele não sabe o que fazer, nem o que falar, para que aquelas lágrimas cessem. E ele, com todo o esforço para poder falar de tanta emoção, ele fala: por que choras? Ele não responde. Reúne mais uma vez suas forças e pergunta: por que choras? Não obteve resposta. Mais uma vez, querendo agradar, querendo ser útil, ele pergunta: choras por aqueles que te crucificaram? Não tem resposta. Choras por aqueles que fazem mal no mundo, as guerras? Não tem resposta. Choras por todos os sofredores, todos os martirizados? E aí o Mestre, com aquele olhar sereno, com aquele amor incondicional, olha para ele e fala: eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não vivenciam, e não o pratica na sua íntegra. Que somos nós, meus irmãos, que possamos falar tão bonito, tão difícil, muitas vezes, dos outros compreenderem, mas, no entanto, não colocamos no nosso dia a dia, não colocamos quando precisamos nos lapidarmos. Vamos pelo caminho de tenho razão e não quero ser feliz, mesmo que seja consciente. Ou que o caminho correto qual seria? Não tenho razão, mas quero ser feliz, mas quero ser burilado para ser recipiente, morada, que o Cristo possa habitar como habitou em Paulo, como já nos seus últimos flagelos, levando as 39 chibatadas, e ainda com olhar sereno, e o algoz assustado com tanta parcialidade, com tanto amor, com tanta força de resistir às dores físicas que não mais o atingia. Ele fala depois: ninguém mais me molesta, porque não sou eu que habita em mim, é o Cristo. Que possamos, através do Evangelho, nos capacitar para deixar que Ele habite em nós, para deixar no nosso dia a dia que sejamos capazes de buscar essa busca incessante de amar e servir. Porque a espiritualidade nos capacita, mas isso precisa de boa vontade, de querer, para assim podermos doar o que há em abundância em nós, que seja a paz, o amor. Que a paz, a luz do amor do Mestre Jesus, nos capacite e que estejamos aptos a ser capacitados. Que assim seja.